A gente está aqui com o advogado Cláudio Ramos, que depois de longo tempo fora da política, resolveu retornar e está se lançando pré-candidato a prefeito de Maricá. E a gente quer saber dele o porquê, quais os motivos, né, e quais as ideias que ele traz para estar se lançando novamente na política e agora como pré-candidato a prefeito de Maricá. Bem, posso falar tudo mesmo? Não só pode, como deve. Então vamos em frente. Ô Cláudio, você passou pela Câmara de uma forma meio que meteórica, né? Mas foi um momento muito marcante. Você deixou portas abertas ali naquela época, e muita coisa da história recente aqui de Maricá saíram das tuas mãos, saíram das tuas ideias, passaram pelas tuas mãos, mesmo sem ser vereador. Diz uma coisa pra gente, por que essa vontade de retorno? Você foi vereador em quais anos? 2012. 2012. Da legislatura. Foram 2 anos como vereador, né? Não, foi no último ano, no ano de 2012. Foi só em 2012? Só em 2012, porque eu, em razão de um vereador do meu partido, ter se desligado voluntariamente, se chamava Paulo Maurício, e ele se desligou por conta própria, por autorrecreação, e abandonou literalmente o partido. Isso daí a legislatura eleitoral não permitia, o partido tinha que ter a anuência dele, tinha que ter um processo, e ele realmente saiu e bateu a porta. Quando ele bateu a porta, eu abri a porta, né? Eu fui na Justiça Eleitoral, promovi lá um processo junto à Zona Eleitoral de Maricá, e que foi acolhido pela Justiça Eleitoral. Posteriormente, ele, conformado, foi para o TRE, mas lá também ele não obteve sucesso, porque o que ele fez foi flagrante erro, e eu aproveitei minha chance, porque eu sempre sonhei em ser vereador de Maricá. Eu tive orgulho, foi pouco tempo, mas eu posso dizer uma coisa para você, que foi, eu deixei ficou de forma indelével marcado no meu coração, tá aí na minha memória, porque eu sempre ansiei ser vereador de Maricá, que eu achava que nós tínhamos uma cidade também ainda começando efervescente, não era a riqueza que tem hoje, não tinha os recursos hoje, mas eram parcos recursos, a gente pode dizer assim, baixos recursos, sim. Mas a gente sabia que podia trilhar um caminho. E Deus acabou abençoando, né, Maricá com esses royalties bem-vindos, que mudaram literalmente a cidade. Mas mudou a cidade, como está mudando, a gente tem que admitir isso, que nós somos honestos, e o político tem que ser verdadeiro na sua fala, está mudando fisicamente. Mas organicamente não mudou nada, porque infelizmente desde a época que eu fui vereador, tá, as mazelas continuam, os desvios continuam. Deixa eu te cortar rapidinho. Você acabou de falar bem-vindo. Isso daí te remete a alguma coisa? Alguma grande amizade na tua vida pessoal e política? Com certeza. Primeiro porque quando eu cheguei em Maricá, eu fui muito bem-vindo pelos municípios, pelas pessoas que aqui moravam. Era uma cidade que tinha 26 mil habitantes, né? E era tipicamente uma cidade interiorana, né? Então eu me senti bem-vindo e, coincidentemente, no meu hall de amizade, eu trouxe para perto de mim um cidadão chamado Bem-vindo Taques Horta. Quem seria esse cidadão? Ele foi ex-vereador da cidade, ele era uma figura de proeminência na cidade,
filhos da terra, políticos da terra, e que ao nós nos relacionarmos, ele vislumbrou na minha pessoa o potencial para que eu pudesse desenvolver em Maricá uma veia política. E diante disso, ele com o meu outro grande amigo, Jairo Moro, tá? Que eu também não posso esquecer, me impulsionaram para o partido que eles tinham raiz, que seria o PMDB. Em razão disso, por força do meu relacionamento com o Horta, como assim o chamávamos, eu acabei virando o presidente do PMDB local. E esse seu Bem-vindo é pai de quem? O Bem-vindo, Horta, ele é pai do nosso atual prefeito, Fabiano Taques Horta. É uma pessoa que eu tenho também muito carinho, aí que pese jogarmos em times diferentes. Eu sempre fui da direita, eu sempre fui do PMDB, depois passei por outros partidos, consegui a minha cadeira sob a legenda do PDT, e o filho dele sempre é notório, é público notório, no PT. Mas isso nunca impediu, como nunca impediu não só ele, como também outras figuras proeminentes do Partido dos Trabalhadores de Maricá, com os quais eu até hoje tenho relações de amizade. Nós somos adversários, nós não somos inimigos. É uma frase antiga, mas deve ter sempre reprisado. Porque hoje a política está entre o bom e o mal? Não, todos são bons. Nós somos bons políticos. Pena que dentro do nosso grupo de bons políticos tem sempre uma meia dúzia que desvia, que sai para outro partido. Não vou usar viés de esquerda e direita, porque eu acho isso muito pouco para aquilatar o caráter da pessoa, porque você de esquerda, você tem uma formação. Isso daí não diz quem eu sou. Não diz, eu não sou desse tipo de... Eu tenho, só que eu acho que o governo hoje do PT não faz e não fez, em que pese toda essa maquiagem que foi criada na cidade, não fez uma administração voltada para o povo. Você que teve uma participação muito forte, você mudou a cara da Câmara, e a gente tem que reconhecer isso, né? Eu imaginava realmente 2 anos, você está falando só de 2012. Foi um período realmente curto, mas que você mudou a cara da vereança de Maricá. Você passou a dar qualidade. Não que antes não tivesse, porque nós tínhamos nomes fantásticos, como Orfeu de Santos Salles, né, que foi o presidente e relator da nossa lei orgânica, né, nosso grande amigo, né, que Deus o tem, mas aí você veio para a reeleição e não teve o resultado desejado. Te frustrou? Claro, não resta dúvida que sim, isso é fato. Eu senti muito dentro do meu coração. Eu tinha esse anseio em buscar mais um mandato, mas a minha vida dentro de Maricá sempre foi com muita dificuldade, porque eu tentei pautar a minha conduta dentro de uma seriedade, de um princípio que era meu bordão político: ética, transparência e responsabilidade, porque eu não via isso, infelizmente, nos meus pais. Tá? Então, eu busquei essa reeleição, me frustrei porque, não porque eu não tinha a resposta do povo, porque eu tinha meus eleitores de coração, mas eu não tinha eleitor de bolso. Isso daí que mal de Maricá. Isso daí que te fez abandonar a política? Isso também contribuiu, porque se eu comprasse voto, como muitos, difícil falar isso, mas muitos, não vou citar nomes. Não precisa. Né? Mas me frustrou sim. E eu vi que eu não queria ser um Dom Quixote, que eu ia lutar contra moinhos de vento. Então eu achei que quando não consegui retornar, que o melhor era eu me recolher a minha casa, recolher a minha vida, voltar para a associação de moradores, que eu presidi junto com meu amigo Adélio há muitos anos. Ali fizemos muitas coisas.
voltei para a associação comercial como diretor jurídico, comecei a exercer a minha profissão como advogado da cidade, ingressei com ações para derrubar o anfiteatro que foi construído na praça, que não poderia ser, era inconstitucional, porque ele foi edificado numa área não edificante, preservada. Ingressei com ações contra a própria prefeitura, o ente municipal, pelas mazelas que cometia, com aumento de IPTU abusivo lá mais atrás. Ingressei com uma série de medidas contra alguns últimos prefeitos, né, visando uma Maricá mais ordeira, mais organizada, melhor, que é o que todos nós tivemos para cá, porque eu não sou maricaense, eu sou carioca, mas eu me sinto hoje maricaense. Eu criei meus filhos aqui. Eu só consegui o título de cidadão maricaense depois que eu saí da Câmara, curioso, né? Através de um colega do vereador que disse: poxa, Cláudio, você não é vereador? E para que grande surpresa foi otorgado pelo próprio Fabiano Horta, porque eu prezo, porque eu na casa dele, você falou do pai dele, eu idealizei muitas coisas aqui para Maricá. Aquela ciclovia que hoje você vê na Barra, eu que idealizei, da casa junto com o pai dele. O que você pensa fazer como vereador? Eu não sou poder executivo, então eu tenho que fazer projetos. Eu tive aquela situação, a lona cultural da Barra, eu criticava que o que foi construído aqui na praça, que é o anfiteatro, onde já se viu, eu falava: gente, vocês estão loucos, o anfiteatro do lado de uma pista, o anfiteatro tem que ser um lugar correto, adequado, como até hoje a gente tem que reconhecer aquelas coisas boas. Eu não guardo rancor da política. Política tem coisas boas e coisas ruins. A gente tem que saber as coisas ruins para não repetir esses erros. Esses erros, essas mazelas é que faz com que a cidade não evolua, não cresça. Mas as pessoas, eu sou partidário, hoje eu sou pré-candidato a prefeito, as obras não ficarão inacabadas. A minha linha sempre foi essa. As obras que se prefeito for aprovado, a minha candidatura, e todas serão finalizadas. Tá? É assim que se faz a boa política, porque o dinheiro é público, o dinheiro não é meu nem é seu, é de todos. O que te fez voltar à vida política depois de tanto tempo? Só esse idealismo que você acabou de falar? Não. Também, corrigiu. O idealismo aliado ao inconformismo. Inconformismo. Por quê? Gostei disso. Explica. Por quê? Quando eu fui vereador, eu lutei quase semanalmente contra a organização do governo. Principalmente na época que o prefeito era o seu Washington, né? Como eu gosto de chamar, nome capitalista, né? Nada de socialista, hoje vivendo nababescamente, diferentemente daquele discurso, né? da cabana, né? Então, enfim, esse inconformismo, porque eu me afastei há 10 anos da política de Maricá, e o que eu vi nesses 10 anos foram os mesmos erros que foram incorridos na época do governo que ingressou, né, há 16 anos atrás. Os mesmos procedimentos, as mesmas falhas, os mesmos desvios de conduta estão acontecendo. Não mudou. E eu disse para mim mesmo, consultei minha alma e meu coração. Gente, é isso? Eu estou inconformado e vou continuar sentado no sofá, assistindo televisão, assistindo sessão da tarde? Não, eu vou voltar para a ação. Se você está indignado, você parta para a ação. Da indignação você vai fazer a ação. E assim eu mudei, aceitando o convite, posso falar do nome do presidente do partido, do César, que durante 8 anos praticamente me assediou para que eu retornasse, e eu achava que não era o momento, mas agora eu achei que o momento chegou, porque nós temos que dar um basta nessa situação. E o Partido Novo, eu vou reforçar o partido que eu estou falando hoje em nome do partido, o Partido Novo preencheu todos os meus anseios, tá?
no tocante a uma administração séria, incorruptível, com princípios, com valores, que eu acho que me agradou sensivelmente. E com essa bandeira eu vou tentar uma candidatura de pré-candidata, eu vou para uma candidatura pré-candidata a prefeito. Agora, o que vai acontecer, a Deus pertence. Mas eu acho que eu não devo me calar. Eles diziam, quando eu fui vereador, que eu era a voz de Maricá. E eu vou continuar sendo a voz de Maricá. Só que agora eu vou, junto com o meu coral, né, que são os candidatos, pré-candidatos a vereadores, tentar ecoar a nossa voz por toda a cidade. Porque hoje nós estamos preparados para isso. Nós estamos preparados para fazer uma administração. Não pode a série de coisas que estão acontecendo na cidade e nós estamos achando que está tudo bem. Não está tudo bem, não, senhores. Está tudo muito mal, mas podemos melhorar bastante. Nós podemos, com o nosso governo, no caso de eleito, com muito menos fazer muito mais. Nós não somos contra serviço social, nós não somos contra moeda social. Pelo contrário, se tivesse um controle, tá, desses gastos absurdos que têm acontecido, o que você recebe, meu amigo, que está aqui assistindo nesse momento agora, pode ser muito mais. Isso é um princípio um princípio de quem tem zelo com a coisa pública, quem consegue administrar isso sem interesses outros, que o problema hoje de Maricá são os terceiros interessados na cidade, porque eu vou dizer aqui o que eu sempre falei, Maricá antigamente era a gata borralheira da região dos lagos, ninguém queria saber da gata borralheira, agora ela virou a Cinderela. Todo mundo quer se aproximar da Cinderela, mas ninguém está interessado na própria Cinderela. Quer saber o que tem no cofre da Cinderela. E no cofre da Cinderela tem o vil metal, tem dinheiro, que é aquilo que atrai todos aqueles terceiros inescrupulosos que chegam em Maricá. É isso que me fez ver que eu disse, gente, eu não posso, como você também não pode, que está me assistindo, ficar omisso. Você parta para a ação, venha para, igual o Partido Novo, vamos juntos buscar a melhoria. Não somos contra a moeda social, como eu represei, não sou contra a liberação dos anos, mas tudo tem que ter um controle. Nada é de graça, gente. Não existe almoço grátis, isso é um jargão antigo. Então, vamos juntos colaborar, fiscalizar, criar uma moeda chamada Maricard, sugestão de um amigo nosso, que eu gostei muito, imensamente, fazer a fiscalização do poder público e o que você recebe de assistência social, que a cidade é muito rica, isso é notório, o Brasil todo hoje já sabe, mas o povo é pobre. Se o povo não fosse pobre, não precisava de tantos elementos, de tantos incentivos, porque, agora vejam vocês, quantos empregadores nós temos na cidade de grande volume? Continua a mesma época que eu fui vereador. A empresa de ônibus, os supermercados, tá? E a prefeitura. Tem algum grande empregador pontual, um ou outro aqui e ali? Sim, mas não tem para carregar hoje. Nós temos 210 mil habitantes. E os absurdos estão aí. Quer outro absurdo maior? O TRE fechou agora a conta com 169 mil eleitores. Inflação. É possível isso? Pode? É justo isso? É um bordão que eu estou usando. É justo isso? 210 mil moradores, 169 mil eleitores. De onde que vem esse povo todo? Cabide de emprego? Vem de outros municípios para poder votar em Maricá para ganhar vantagens econômicas? É isso que é o meu inconformismo. E vamos juntos. Você falou de controle eu não gosto de usar assistencialismo, mas controle do que hoje é dado à população. Eu acho, não, eu tenho certeza, porque são números, e você falou muito bem da questão de 210 mil habitantes para quase 170 mil eleitores. E o próprio prefeito, em matéria que nós já soltamos, ele diz que de 20 a 30 famílias chegam por dia para morar em Maricá. Você acabou de falar também na questão de empregabilidade.
Então, se chegam de 20 a 30 famílias, você pode botar, se chegam 30 famílias, 120 pessoas, né? Ah, tira-se criança, 60 pessoas por dia chegam em Maricá. Isso daí dá 30 mil pessoas no final do ano, a mais. Tem emprego? Não tem, você acabou de citar. Mas aí a gente vê uma cidade que hoje, mais de metade da população precisa e recebe RBC, Mumbucão, PPT, tudo isso daí é legal, gira, né, a economia da cidade. Mas isso daí deixa também as pessoas, de um certo modo, refém disso daí, refém do governo. Você, para ser rápido, você vai acabar com o vermelhinho? Você vai acabar com o RBC? Você vai acabar com o PPT? Porque tem sempre aquela história, pessoal que vem aí, candidatos de outros partidos, vão acabar com tudo isso. Você vai acabar com isso? Olha, quem fala isso é o PC, o PT. Eu não comungo com a extinção desses programas sociais. Eu, Cláudio Ramos, porque eu não nasci em berço de ouro. Eu sei a dificuldade de um pai e de uma mãe criar uma família. Eu sei. Tá? Eu hoje vivo uma situação confortável. Eu tenho que ser honesto para o eleitor. Tá? Eu tenho uma situação confortável na minha vida profissional que me propiciou muitas coisas que eu não tive quando criança. Mas então, eu não posso, eu tenho um olhar, eu tenho que ter esse viés também de carinho e compreensão e ajuda ao próximo. Isso eu tenho, meu, e da minha família também. Mas por quê? Porque eu acho que muitas das situações que ocorrem hoje em Maricá, lembra que eu falei que Maricá é uma cidade rica, mas o povo é pobre? Por causa disso, o povo não recebe a mesma contrapartida que a prefeitura recebe dos royalties, porque nós temos um problema gravíssimo aí. Nós sabemos a origem do dinheiro. A origem, nós sabemos de onde vem. Veio da bacia de Santos, né? E para outros municípios também. Mas e o destino desse dinheiro? É um mistério. Isso é um mistério. Para onde que a prefeitura gasta esses milhões? Pagando aluguel de imóveis, como a gente cansa de ver aí, como eu tenho provas contundentes dessa situação. Os royalties não foram criados para se pagar aluguel de imóvel, né? Isso são outras fontes de rendas que o município tem que alocar para fazê-lo. Tá? Então, eu não posso terminar com esses programas sociais e nem tampouco com o transporte público gratuito, porque o que a gente tem que fazer é fiscalização. Se você tiver aquilo que eu falei lá, que o amigo sugeriu, olha, um nome muito sugestivo, quem quiser pode reprisar, Maricard, um cartão de crédito para a população que efetivamente é de Maricá, que comprovadamente está aqui e sim possa circular a seu livre-arbítrio, ou na empresa que atualmente atende, e atende bem, não podemos dizer que não, isso não ocorre, tá? Uma empresa que já tem estrutura, se poderia ter outra solução, mas eu acho que no momento é o que nós temos, e é o que temos que conviver. E outra situação é o problema da assistência social. Eu penso que com uma fiscalização séria, honesta, real, a gente pode oferecer muito mais. Nós não podemos gastar milhões em obras para ajudar os amigos da corte, os amigos do rei, que são flagrantemente abençoados com obras faraônicas. Isso é que Maricá está desandando. Maricá tinha tudo para ser uma bela e rica cidade. Mas não podemos esquecer que temos que investir em aquilo que nós falávamos há anos. Aqui não é cidade de indústria pesada, aqui é cidade de indústria turística, aqui é uma cidade de indústria fina, de informática. Aqui nós não queremos que venham indústrias poluentes para cá, não combina com a nossa geografia,
né, com nossas montanhas que nascem na nossa cidade, com nossos 42 quilômetros de praia, com nossos 32 quilômetros quadrados do sistema lagunar. Nós temos coisas enormes para ser feitas e nós, como governo, nós vamos colocar em prática as coisas que têm que ser feitas e ninguém descobriu o ovo, não. Nós temos que investir aqui em Maricá, a cidade não tem mais pistas de rolamento, inverter mão de rua para lá e para cá não vai resolver o problema, porque vai chegar amanhã, vai ser, aquelas pistas de rolamento também ficarão congestionadas. Nós temos uma ideia do nosso partido, que é criar, já foi falado isso, mas ninguém botou para frente, porque não interessa, isso não dá dinheiro, a corrupção não entra ali, é criar um transporte hidroviário, por que não? Pelas nossas lagoas, vamos recuperar as nossas lagoas e fazer transporte hidroviário, né? Por que não de Itaipuaçu a Ponta Negra? É possível, tudo é possível, e nós temos recursos para isso, nós temos que sonhar grande, nós temos que fazer de Maricá uma nova Dubai. O dinheiro que tem em Maricá aqui pode se transformar numa Dubai, ora bolas. Agora, tem que ter criatividade, tem que ter honestidade e tem que ter pessoas que realmente tenham interesse em que isso aconteça. Que parece que os governos desses 16 anos não têm interesse, porque o povo continua pobre, mas a classe política está rica. Isso tudo nós vamos desvendar, nós vamos buscar. Pensem vocês, e pode olhar para mim, não é ameaça não, mas o nosso partido é um partido sério, o Partido Novo não vem para compactuar e reprisar esses erros de vocês. Nós não temos rancor, é um partido que não tem rancor, nós não temos, todos os funcionários públicos, que na grande maioria são pessoas do lado do bem, nós temos certeza, eles permanecerão. Nós não vamos fazer caças a bruxos, nós não vamos perseguir ninguém. Agora, os que são desonestos, eu acho bom que no dia da eleição eles possam sair da cidade, porque no dia da minha posse serão todos exonerados. Você falou do dia da posse, mas antes do dia da posse tem o pós-eleição. E aí vamos viajar e imaginar Cláudio Ramos eleito prefeito de Maricá. O que você vai fazer no dia seguinte da eleição? Eu tenho que falar a verdade para vocês, eu não vou mentir não. Eu vou parar ali na praça, tá? Vou sentar nos bares de amigos nossos, tá? E vamos fazer uma bela comemoração. Vou beber, comemorar e fazer com que todo aquilo que ficou retido dentro do meu peito, né, extravase com alegria, com responsabilidade, mas com muita satisfação. Eu teria uma satisfação pessoal muito grande, porque eu acho que eu, como pré-candidato, eu acho que eu mereço administrar essa cidade. Eu acho que eu tenho condições intelectuais, morais, independência financeira. Tá? Eu não preciso de cabide de emprego, como muitos vêm aqui para a cidade para isso. Nós temos que eliminar esses fazem mal feitos, para ser malfeitores, porque muitos sequer trabalham, muitos sequer produzem para a cidade. Isso nós temos que agir de uma forma cirúrgica, e nós vamos agir de uma forma assim, sem rancor. Eu bato muito nessa tecla, não haverá perseguição, mas haverá distribuição de justiça. Tá, mas aí você falou do dia, o day after, né, da eleição, que você vai comemorar. Agora, e no dia da posse? Então, primeiro ato, não precisa falar o resto, você já falou várias coisas que devem acontecer, né? Mas o teu primeiro ato? Olha, isso já não é mais segredo para ninguém. Não? Não, eu já externei isso para o meu partido,
para os meus correligionários, para os meus pré-candidatos, o que nós vamos fazer, e vamos fazer mesmo. Nós vamos contratar a maior empresa do Brasil de auditoria, a que custo for, tá? E vamos fazer não é perseguição, nem caça às bruxas, mas vamos fazer uma auditoria nos últimos 16 anos da administração pública. Porque é inadmissível que o dinheiro que Maricá recebe, nós tenhamos essas histórias, o hospital com 140 milhões e uma passarela de 8 milhões. Pode isso? É justo isso? Não é. Nós não podemos. E outra coisa, tem um fato que eu gostaria de destacar: nós vivemos quase que basicamente os nossos rotes. Até quando? Não se esqueça, população, que já por 2 vezes os municípios vizinhos já quiseram reduzir a nossa participação. Nós estamos agarrados em decisões judiciais, tá, para não perder esse quinhão milionário que nós recebemos. Até quando? Pode reduzir. Por que não? O ente é federativo. Esses royalties do petróleo, eles podem ser sensivelmente e drasticamente reduzidos. E o que nós fizemos com esses royalties? Continuamos fazendo mal feitos. E eu falo com muita satisfação, eu tenho um segredo aqui para contar para vocês, eu vou contar hoje, tá? E até em consideração a você, Peri, que sempre acompanhou a minha luta na cidade. Eu, quando fui vereador, quando saí, eu deixei na mão do atual prefeito, o Fabiano Horta, um projeto de lei, tá, para que fosse apreciado pela Câmara Municipal. Esse projeto de lei foi o nascimento dos programas de royalties de Maricá. Quase ninguém sabe disso. Eu relembrei ao prefeito e lembrei ao deputado Renato Machado num almoço. Vocês lembram que eu fiz um projeto para o que aplicar nos royalties, e vocês falaram que o então prefeito Quaquá não permitiu que fosse dado. Eu entreguei na mão do prefeito, ele disse: não, olha só, eu vou examinar. Como eu estava no finalzinho do mandato, eles engavetaram o meu pedido. E isso aí é que hoje gerou o Fundo Soberano. Isso daí que foi o nascedouro do Fundo Soberano. Eu tenho no meu escritório a minuta disso que foi entregue. E o prefeito não vai desmentir, até porque eu sei, administrativamente eu discordo dele, mas eu sei que ele é uma pessoa de caráter, tá? Principalmente falar comigo. Então ele não vai desmentir. E quando eu fiz esse projeto, que foi considerado pelo então prefeito, pelo então secretário da Câmara e líder do PT e hoje atual prefeito, que diz Cláudio Ramos, esse foi o melhor projeto que já surgiu aqui em Maricá, porque eu destinava, se eu não me engano, 20% da arrecadação dos royalties para o saneamento da cidade. Mas para o saneamento, e não para os desvios que eles estão direcionando hoje, para salvar nossas lagoas, enfim, para que se perpetuasse esse dinheiro para o bem da cidade. Porque, meus amigos, nós daqui a pouco vamos embora, nós estamos matéria, nós vamos deixar isso aqui legado para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, vamos fazer de uma forma certa, certeira, coerente, honesta. Então, eu tenho esse projeto que eu criei, apresentei ao então secretário da Câmara e foi engavetado. E, surpreendentemente, 2 anos depois, 1 ano depois, ele volta com mais ou menos, basicamente, o mesmo escopo e com o nome de Fundo Soberano. Então, isso pouca gente sabe, mas eu conversei isso com os 2 personagens. Então, isso daí, eles sabem que foi a autoria do gabinete, não foi só minha, foi do meu gabinete e dos meus companheiros de então. E isso daí, por que essa minha preocupação que abordei esse assunto? Porque nós temos que direcionar os royalties de forma certeira. Temos que direcionar os royalties para aquilo que eles se destinaram e não para ajudar a fazer uma ação entre amigos. Porque não pode empresas hoje de Maricá recebendo 200 milhões de reais. Vocês sabem disso. Não pode empresas que prestam serviço na Maricá 40 milhões de reais. Em outras empresas
manutenção, também tudo milhões. Aqui é a cidade dos milhões, tá? Mas o povo continua com os tostões, não é verdade? Então, nós temos que inverter. Os milhões de Maricá tem que vir para o povo, e não para os amigos do rei. É essa a minha luta. É essa luta que eu tive há 10 anos atrás e que eu, refletindo, falei, poxa, gente, eu vou voltar. A sua voz de Maricá, é o meu bordão, é justo isso? Eu vou voltar. Não é justo isso, não. Vamos lutar freneticamente para que haja essa reversão no quadro da política de Maricá. E eu acredito no cidadão de bom senso, eu acredito no cidadão consciente, eu acredito no eleitor, eu acredito no funcionário público que não aguenta mais também esse tipo de situação, eu acredito nos funcionários terceirizados. Gente, nós vivemos em Maricá, a gente conversa nas ruas. Não tem ninguém muito satisfeito com o governo do PT, não. Muitas coisas a gente reconhece, tem que fazer. Se não for realizado, não tem aquelas coisinhas, aqueles penduricários. Né? Eles vivem de penduricários. Mas nós podemos, com muito menos, fazer muito mais. É o nosso slogan do partido. Por quê? Vamos terminar todas as obras que ficarem para trás, não vamos ter rancor, não vamos ter retaliação, mas vamos fazer um governo diferente. Vocês vão ver que vai ser diferente, vocês vão ver que as pessoas que estão à nossa volta são pessoas com princípios e, infelizmente, eu não posso falar a mesma expressão da atual administração da cidade. Doa a quem doer. Boa sorte, Cláudio Ramos. Muito obrigado.